pode abrir a Bíblia comigo. Quem não trouxe, não se preocupa, nós vamos colocar agora na tela. Mas nós vamos ligar as luzes para quem quiser acompanhar junto aqui. Isaías capítulo 64, versículo 4. Já tem uma resposta de Deus aqui para você na palavra, amém? Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele. Eu vou ler de novo porque eu achei que você não entendeu Deus falando contigo nesse verso. Irmão, você já podia ir embora hoje só com essa palavra de hoje, é uma resposta do céu para o seu coração. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele. Meu Deus do céu, você pode agradecer a Deus, dando glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Nós vamos orar nesse momento por essa palavra. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso, eu quero te agradecer porque eu sei que você é um Deus que trabalha por nós, Pai. Obrigado. Obrigado porque quando nós estamos cansados, Pai, o Senhor nos leva no colo. Obrigado porque quando nós estamos exaustos, meu Deus, você é o nosso socorro. Obrigado porque desde que nós nos conhecemos, Pai, eu comecei a entender que eu tenho tudo em Ti, Senhor. Eu comecei a entender que eu não preciso de mais nada senão a Tua presença. Você alegra os meus dias. Você transforma tudo em festa, Pai, até o luto. Obrigado por me ensinar tanto, Jesus. Você nos enxergou na nossa tormenta, Pai, como disse esse louvor agora. Oh, Jesus, o Senhor trouxe paz para o nosso coração. Nós éramos tão ansiosos, desesperados, preocupados, meu Deus. O Senhor nos ensinou o que é vida de verdade, Jesus. Obrigado pela Tua presença e obrigado pela Tua palavra, Jesus. Vem falar conosco essa noite de uma forma sobrenatural. Aviva o nosso coração, não um avivamento daqueles que a gente precisa mostrar para os outros, às vezes com o corpo ou com algo físico para mostrar que nós estamos avivados, não. Vem avivar o nosso coração, Pai. Que nós saiamos daqui queimando, Pai, felizes com a Tua presença. Pai, eu quero pedir, Senhor, fala conosco, Jesus. Que não seja o Lucas ministrando aqui somente, mas seja o Teu Espírito Santo usando a minha boca. Pai, essa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Aumenta a sede e a fome do Teu povo, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Jesus, essa noite, papai. A nossa oração é sincera na Tua presença, Jesus. Fala conosco, papai. Esteja conosco essa noite. Em nome de Jesus. E você diz amém. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou. Deu tempo de aprender, hein? E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita. Esse louvor é lindo, que letra poderosa, né? Meu Deus do céu. Hoje nós lemos um versículo aqui muito poderoso, Isaías 64:4. E Deus vem falando muito nos últimos dias sobre descanso. Nós temos falado em todos os últimos cultos, basicamente, sobre descanso. E sempre que a gente conhece a Jesus, essa é a base do Evangelho, né? Quando Ele chega, Ele fala: tomem sobre vocês, não o jugo de vocês, mas o meu, porque o meu fardo é leve. Caminhem comigo, porque eu quero trocar essa ansiedade de vocês, esse fardo pesado, por um fardo leve. E eu sei que nos últimos dias Deus também tem ministrado ao seu coração sobre você ser mais leve, menos ansioso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa em um tempo de discipulado e ela vinha me falando: pastor, como é complicado a comparação. Porque essa pessoa que eu conversei hoje tinha 23 anos. Quantos anos, gente? 23. E ela: quantas vezes eu vejo pessoa que já está na minha frente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar agora, e eu me comparo e falo: caramba, aquela pessoa começou com 20 no TikTok e já está milionária.
E eu comecei ontem com isso aqui, ainda estou tentando avançar. E ela, cara, eu começo a ganhar dinheiro, mas eu vejo a outra que está mais bonita que eu, com um tanquinho. Aí eu começo a ter um tanquinho, e eu vejo que o outro já, meu Deus, e a comparação começa a me pegar. E a gente começou a falar sobre ansiedade. E como é importante nós entendermos o que significa caminhar com Jesus. Nós vamos voltar à base do Evangelho. Quando Jesus chega, ele vem falar com o povo ansioso que ele é o descanso. Quando Jesus chega, ele vem falar com o povo cansado de que ele leva sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus vem, ele vem dizer para aquela mulher que se ela beber da água dele, ela vai ter uma água de verdade, onde ela nunca mais vai ter sede. Se ela beber da água dele, ela vai sentir uma paz de verdade. Ele se apresenta como sendo aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Ele vem se apresentando como o alfa e o ômega, o início e o fim, o que quer dizer que não importa o que tenha no meio, se eu estou com você, você já tem paz, você já tem vida, você já tem descanso. A nossa paz, ela não é circunstancial quando nós conhecemos Jesus. Ela não pode depender das circunstâncias ou das coisas. Ela depende de uma só pessoa e de uma só fonte, que é Jesus. Você pode dizer comigo, Jesus. Nós hoje falamos sobre tantas coisas dentro do Evangelho, e sim, é importante que a gente estude, mas às vezes a gente precisa voltar ao básico. Porque a gente começa a falar sobre tantas outras coisas e a gente vai ficando mais cansado até mesmo dentro da igreja. Porque a gente vai criando uma teologia de falar sobre você tem, isso. E todo mundo começa a ficar cansado no ativismo, no eu preciso ter, eu preciso ser. Quando na verdade, quando nós estamos em Jesus, nós temos a paz, nós temos o descanso, nós temos a tranquilidade. Pastor, por que para muitas pessoas as coisas não acontecem? Por que elas não têm paz? E agora eu vou te explicar. Nós temos falado nos últimos domingos, nas últimas quartas sobre isso, e hoje eu quero te trazer mais um ensinamento bíblico. Hoje nós vamos passear aqui sobre a palavra. Quem gosta de uma ministração expositiva, quem gosta de ouvir a Bíblia, meu Deus, é só eu, glória a Deus. Então eu quero falar com você. Irmão, a minha mistura é um pouco diferente, porque eu nasci no Evangelho, na Assembleia de Deus, na Pentecostal. Só que depois eu fiquei meio batista, aí depois eu fiquei meio presbiteriano, aí depois misturou tudo. Eu falei, meu Deus, eu não sei mais, é simples mesmo, aleluia. E eu entendo que a palavra de Deus, ela é muito simples, e quando nós amamos a palavra, nós começamos de fato a entender quem Ele é. E é por isso que nós precisamos passear pela palavra em toda a ministração, porque é isso que transforma o nosso coração. A Bíblia diz que a palavra é como uma faca afiada, meu irmão. Quando ela entra, ela sai cortando e transformando tudo. Então hoje você vai sair daqui transformado em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você, porque nesse versículo tem muitos segredos, tem muitos mistérios. Então tem algumas coisas que eu queria que você tivesse bastante atenção, e se você quiser até anotar. Porque esse texto ele começa com uma estranheza que me chama muita atenção. Esse versículo diz assim, olha só: nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse versículo começa dizendo que Deus não trabalha para aquele que crê. Porque o versículo podia dizer assim: nunca se viu um Deus como você, que trabalha para aquele que crê. Não, esse versículo diz para aquele que nele espera. Por que, pastor, fala naquele que nele espera e não naquele que crê? Porque o diabo crê muito. O inimigo crê muito, meu irmão. Tem muita gente que está aí fora fazendo tudo errado, que não espera nada de Deus, que crê muito. É por isso que não é só eu crer, eu acreditar que Deus existe, eu acreditar que Ele está aqui, eu preciso esperar. São duas coisas diferentes. Ih, você vai começar a dar um nó na cabeça agora. Meu Deus, eu também dei quando eu comecei a aprender sobre essa palavra. Já ministrei algumas vezes, mas eu senti que Deus tem uma porção hoje para você, porque tem muita gente que veio aqui essa noite que parou de esperar. Meu irmão, a lágrima já veio aqui já de algumas vezes, meu Deus. Deus está falando, eu quero reanimar o teu coração hoje. Sabe quando a gente chega no... Eu não sei se já aconteceu com alguém da sua família, eu espero que nunca aconteça, mas eu já fui para o hospital com a Tainara. Eu cheguei em casa e ela estava num canto da... Fiquei desesperado esse dia, ela estava num cantinho do nosso closet, já no chão, assim, não sei o que tinha acontecido. Ela tinha passado mal e eu cheguei, peguei ela, coloquei no carro e a gente foi para o hospital desesperado. E quando a gente chegou no hospital, ela estava com as mãos já sem sentir, os pés, enfim, eu não sei o que foi que deu naquele dia, porque foram tantos episódios que eu já até esqueci qual foi esse. E aí a gente chegou no hospital
e naquele momento eles começaram a tentar fazer de tudo para reanimar, e começaram a tentar fazer de tudo para que ela voltasse a sentir, porque estava tudo travado, a boca, os pés, enfim, as mãos, ela não conseguia mexer, e eles começaram a trabalhar para que ela se reanimasse, porque quando a pessoa está parando, quando ela está com as mãos paradas, com os pés parados, quando o coração está batendo mais fraco, quando algo desse tipo acontece, a primeira coisa que você faz é tentar reanimar para que a pessoa não morra, sim ou não? Então não adianta a gente falar de uma coisa lá na frente se a gente não começar pelo início. E qual é o início? Deus está falando, filho, como que eu vou operar se você está quase morrendo? A Vilmara está assim. Como que eu vou operar se você não espera mais nada? Como que eu vou operar se você está completamente paralisado? Primeiro você precisa de um choque para reanimar o teu coração, para que você possa pelo menos estar vivo para receber aquilo que eu quero te entregar. Então hoje, antes de ir para qualquer lugar, o Senhor vai te reanimar essa noite. O Senhor vai colocar aquele negócio que colocam no hospital, que agora me fugiu o nome. Rapaz, você vai sair daqui com o coração tum, 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 tum. Aleluia. Você vai sair daqui batendo de novo. Porque essa palavra diz, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O que quer dizer que a nossa expectativa precisa estar alinhada. A Bíblia conta a história daquela mulher lá em Reis, que Eliseu chegou na casa dela e queria abençoar ela e falou, mulher, o que você precisa, porque eu quero te entregar. E ela disse, eu não quero nada, muito obrigado. Eliseu falou, você não tem filho, então você vai receber um filho. Daqui 1 ano, de acordo com essa palavra, você vai ter um filho. E ela fala, meu Senhor, não me engane. Não engane a tua serva, porque várias pessoas já me falaram que eu ia ter filho, e eu já me frustrei demais, então eu não estou esperando mais isso. Eu não estou mais esperando que isso aconteça comigo. E esse é o nosso desafio. Por causa das frustrações e de N coisas, a gente vai parando de esperar. E hoje o céu essa noite veio para dizer, cadê aquela menina sonhadora que eu criei? Cadê aquele menino que pensava, cara, agora eu vou ser astronauta, vou ganhar o mundo, minha empresa vai dar certo, as coisas vão acontecer, eu vou casar, ser bem sucedido, minha vida sentimental vai ser uma bênção, eu sei que Deus vai fazer todas as coisas boas na minha vida, eu sei que o Senhor já está preparando, só que vai dando 25, 26, 27, 28, 30, ela fala, meu Deus, minha amiga casou com 20, eu estou com 30, cadê, Senhor, o príncipe encantado que você me prometeu? Aí ela começa a dizer, quer saber, mas eu acho que eu tenho que ser feliz assim mesmo, eu acho que eu não nasci para isso mesmo, eu acho que eu nasci foi para cuidar dos meus gatos, eu acho que eu nasci foi para... E está tudo bem se essa foi uma palavra de Deus, mas se não foi a palavra de Deus, você precisa entender por que você diminuiu a sua expectativa, ao invés de aumentar, ao invés de aumentar a sua fé, ao invés de dizer, eu sei que o meu Deus pode fazer, apesar do tempo. Porque eu sei, sabe, que às vezes a gente vai cansando, Vivian, que a gente vai olhando para as coisas, como você vai olhando para o diagnóstico, e você vai falando, não é possível. Ele estava bem ontem, agora está piorando. Gente, não é possível. Ô Monique, se fosse para melhorar, tinha melhorado lá atrás, parece que a coisa só vai indo mais para... E Deus está falando, filho, você não está entendendo, eu conheço a tua estrutura, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu não quero trabalhar na circunstância, tudo que acontece é porque eu quero trabalhar em você. Você não está entendendo que eu não estou trabalhando por aparência ou para o mundo enxergar alguma coisa. Eu quero trabalhar em você, porque você é meu filho e eu te amo. E eu quero trabalhar no seu coração. Então não pare de esperar. Se eu dei uma promessa, se eu liberei uma palavra, não diminua a sua expectativa. Aumente a sua fé. É um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Porque eu sei que você crê em Deus, mas Ele quer que você volte a esperar. Eu lembro que eu e a Tainara conversávamos sobre muitas coisas, e depois de algumas frustrações que a gente teve, a gente foi parando, porque a gente falava, cara, mas e se não acontecer? Sabe? A gente sonha em ter um filho, mas será que a gente compra uma roupinha? Será que a gente declara isso? Porque é tão difícil, e se não acontecer? E se a gente se frustrar? Aí você vai diminuindo a sua expectativa. Aí você já não se anima com algumas coisas para você não se frustrar. Aí você vai minando sua fé, vai perdendo a alegria. Deus está falando, pode comprar roupa, pode sonhar com a festa de casamento, pode preparar, porque assim... Aí você fica falando, não, mas eu também não queria mesmo, porque a pessoa vai ficando assim, rebelde. Eu conheço alguns assim, não vou nem olhar para não dizer que eu estou com indireta. Eu não esperava, eu não queria mesmo. Aí começa a ficar assim, mas é porque nem era dessa forma, porque está diminuindo, cara. Seja firme ao que Jesus falou. Se Ele falou, não importa a circunstância, tenha
fé, Ele vai fazer. Você pode me ajudar hoje, porque essa pessoa está se fazendo de sonsa que não é com ela. Fala para ela, aumente a sua fé. Fala, não diminua a sua fé, pelo amor de Deus. Sabe, Deus trabalha sempre. Vou te trazer para uma história da Bíblia, que é uma história de uma pessoa que, meu Deus, precisou realmente aprender a não perder a expectativa, que foi Jó. Misericórdia. Se tem uma história que mexe com a gente, é a de Jó. Se você já perdeu alguma coisa, imagina esse homem, irmão. Misericórdia. Jó capítulo 1, versículo 6, a gente vai começar por aqui. Diz que em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, perdão, tem como colocar aqui, Jó, Gui, por favor, só para eles acompanharem na Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 6, porque eu queria que eles acompanhassem aqui a história de Jó. Nesse momento, preste atenção, a Bíblia diz aqui, que no céu estava tendo uma reunião, diz que os filhos foram se apresentar, olha lá, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Imagina que Jó está aqui com a gente na igreja hoje, vamos trazer para a nossa versão atualizada. Ele está aqui com a família dele assistindo um culto, e ele não consegue enxergar essa dimensão espiritual do que está acontecendo fora dessa dimensão terrena. Mas enquanto ele está aqui no culto com os filhos, no céu está tendo uma reunião. E a Bíblia diz que naquela reunião se apresentam os anjos e também os demônios. E quando eles chegam perante o Senhor, passa para o próximo versículo, por favor, Gui. No momento em que eles se apresentam perante o Senhor começa a falar sobre Jó. Então imagina, Mônica, é como se você estivesse aqui na Simples servindo, entregando o seu melhor, com o seu marido, que é um dos mais bonitos desse Brasil, mas é casado, aleluia, que é uma bênção. Você está aqui, é verdade, você está aqui servindo ao Senhor com amor, e enquanto você está vivendo a sua vida aqui, que para você já é rotineira, no céu está tendo uma reunião, e Deus está olhando e dizendo, você está vendo a minha filha Fernanda? Você está vendo a Marina? Então aquela filha me dá muito orgulho. A Vivi é alguém que trabalha pela família dela, é alguém que tem me buscado, é alguém que eu amo. Aí Satanás chega de espertinho e fala, mas também, muito fácil, porque você livrou ele de tanta coisa, você deu dinheiro, você fez isso, você fez aquilo, eu quero ver se você tocar. Eu estou aqui resumindo a história para você, se eu for passar todos os versículos a gente vai demorar muito. E aí Deus fala, não, então eu permito que você toque, mas só não toca na vida dele. Por que Deus faz isso? Porque Deus conhece o seu servo. E Deus não queria mostrar circunstância nenhuma, Deus iria trabalhar em Jó, Ele conhece o servo que Ele tem. Sempre que começa a acontecer algo na minha vida, eu começo a me lembrar da história de Jó, e eu começo a falar, isso que está acontecendo não é terreno. A partir do momento que eu começo a caminhar com Jesus, eu preciso entender que tudo que acontece aqui tem uma dimensão espiritual, sim ou não? Então enquanto eu estou aqui, estão havendo reuniões que eu não sei nada a respeito, mas uma coisa eu vou me lembrar de Isaías, que diz que em todas as circunstâncias, não importa a situação, tem um Deus que trabalha por mim. Então pode ter uma reunião neste momento, de anjos, demônios, enfim, olha só, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mexe nisso, mexe naquilo, para trabalhar no interior dele, para trabalhar na personalidade, e quando as coisas começarem a acontecer, começa a entender, isso não veio para a minha destruição, nem para o meu mal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Aí, as coisas desafiadoras começam a acontecer na vida de Jó, aí chega a primeira notícia, segunda, terceira, quarta, perdeu seus filhos, perdeu seus animais, perdeu seu dinheiro. Jó, você perdeu tudo. A Bíblia diz que Jó fica numa situação tão terrível que ele fica sentado com as chagas dele, cheio de feridas, ele fica raspando as feridas com a telha. Você já chegou nesse estágio? Esse estágio já chegou? Ele ficou nesse estágio. Tem uma música muito antiga, que é muito forte, chama Fiel Toda a Vida, depois você escuta. Essa música fala muito bem sobre essa história. E ele estava sentado no chão, com os cacos, limpando as feridas. Alguém que servia, alguém que era fiel a Deus. Passou a mulher de Jó e falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Por que o teu Deus deixou isso acontecer com você? Ele não é fiel? Ele não é um Deus que te ama tanto? E Jó responde ela dizendo, você falou agora como uma louca mulher, você falou agora contra Jeová, você aceita o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar? Tudo
que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz que Jó estava feliz. A Bíblia não diz que Jó estava sorrindo. Mas eu acredito que ele está dentro desse versículo de Isaías. Ele ainda esperava. Porque se ele diz, louvado seja o nome do Senhor, ele ainda esperava. Se ele diz, Deus me deu, Deus tomou, ele ainda esperava. O nosso problema é que quando alguém passa dizendo, amaldiçoa o teu Deus, irmão, você quer dar explicação. É mesmo, né? Por que eu estou aqui nessa situação? Não, mas é porque Deus quer. Você não tem que explicar nada. Deus faz o que Ele quer na minha vida. Eu amo esse Deus e louvado seja o nome dEle. Não tenho que te explicar o que acontece na minha vida, se deu certo, se deu errado. O que eu tenho que te dizer é, eu acredito que Ele está trabalhando por mim em todo o tempo. Não sei o que vai ser ainda, mas eu confio em Deus. A gente tem que parar de ser aquele crente, porque a gente virou crente Marta. O que é crente Marta? A gente tem que mostrar que a estrutura está ok. Porque eu sou filho de Deus, tudo tem que dar certo. A minha estrutura tem que estar ok. As coisas têm que estar tudo perfeitas, alinhadas. Não, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Deus está trabalhando em mim. Ele está em mim, isso basta. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, eu vou continuar esperando. Gente, vocês começam a aplaudir, fica com vergonha? Não fica não, eu sei que o povo não vem algum, mas vocês vêm junto, não tem problema. Tem gente que fica meio sem jeito, não tem problema nenhum. E eu olho aqui para essa história e a primeira coisa que eu começo a perceber é exatamente isso, que enquanto Jó está vivendo na terra, ele não consegue enxergar o que está acontecendo no céu, mas no céu também estão acontecendo situações que ele não sabe nada. Uma coisa que eu aprendi na palavra, eu começo a olhar para a criação lá em Gênesis, aí eu vejo que Deus viu que era bom, criou a luz, descansou, viu que era bom, descansou, viu que era bom, deu o 7º dia, descansou. Meu irmão, desde que Ele criou você, pensa num ser humano que dá trabalho. Desde que Ele criou você, diz, o guarda de Israel não dorme. Não, meu irmão, você é misericórdia. Não, a lua e as estrelas dão menos trabalho que vocês, são bem maiores. Não, diz, olha, desde que Ele criou você, o tempo inteiro só fala, trabalha para o que nele espera. Poderoso na batalha, eu fico, coitado, nunca mais descansou, pobre. Às vezes estava lá na piscina, relaxando, e a gente veio lá e criou o problema, misericórdia. Esse Deus te ama tanto, que Ele diz que podem até forjar uma arma contra ti. Esse Deus te ama tanto que a palavra diz que o inimigo pode até preparar. Então o que ele faz, Thaisa? O inimigo ele tenta te ameaçar, te colocando medo. Aí Fernando, ele fica preparando a arma na tua frente. E você começa a se desesperar dizendo, essa arma vai me pegar, vai me matar. Ele fica preparando na tua frente porque só o teu desespero já te mata antes da morte chegar. Sendo que a palavra já prometeu, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. O que quer dizer que Jó estava no meio de um processo, mas aquele ainda não era o final. Ele glorificou a Deus independente da situação. Por quê? Porque Jó não estava vendo. Olha o que diz esse versículo. Eu quero te mostrar na Bíblia. Coloca de novo o versículo que estava ali, por favor, Gui. Não, você coloca o 23:8. 23:8, que eu quero mostrar para eles um negócio nesse versículo. Olha aqui, ó. Se porém vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não encontro. Isso é Jó falando de Deus. Quando ele está em ação no norte, não enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Eu já entendo só de ler. Jó está dizendo assim, eu não consigo te ver nessa situação agora, Deus. Mas eu sei que você me vê. Eu não consigo enxergar alegria nessa situação agora, mas eu sei que você não esqueceu de mim, você está me vendo. Jó está sendo vulnerável como homem, dizendo, eu não consigo enxergar essa situação, mas papai, você prometeu e você não deixa de ver nada.
Pastor, o que você está dizendo essa noite para mim? Eu estou dizendo, você é muito pequeno, você é falho, você é um ser humano, então está tudo bem você chorar às vezes, você não enxergar às vezes, mas você dizer que Deus não está te vendo, para com isso. O Senhor não dorme, Ele está te olhando em todo o tempo, Ele está cuidando de todos os detalhes, Ele trabalha por você toda hora, meu irmão. Meu Deus, esse versículo é poderoso. Porque uma coisa é você negar a Deus, falar, Deus não existe. Outra coisa é você procurar e não encontrar. Tem horas que você vai orar e você não vai ouvir. Vai dizer, Deus, eu não estou te ouvindo agora. Deus, está tudo escuro. Eu estou aqui, Pai, eu estou mal, não consigo te enxergar. Você não está negando Deus. Você não está conseguindo enxergar. É diferente, a gente precisa aprender a diferença disso. E olha só, Deus não estava morto nesse momento. Ele não tinha parado de trabalhar. Ele só estava invisível para Jó. Era um tempo de processo. Porque enquanto Jó está dizendo nesse versículo aqui, eu não vejo, o capítulo 1 já dizia que Deus estava vendo. Cara, olha o mistério. No capítulo 1 já começa dizendo, você viu meu servo Jó? Desde o primeiro capítulo é como se Deus estivesse dizendo, eu já estou vendo a história de agora, eu não vou parar de ver. Você no processo às vezes não vai enxergar no meio da situação. O que não quer dizer que eu parei de trabalhar por você. A Bíblia diz que Ele não para. Você pode dizer para si mesmo, meu Deus não parou. Fala, nessa situação, o meu Deus continua aqui. A gente pode até deixar de ver, Mone, mas Deus não deixa de ver a gente. Ele viu aquela mulher lá no poço, quando ninguém enxergava ela. Quando ninguém queria estar do lado dela naquele momento, Jesus via aquela mulher. E Ele fez um caminho contrário, um caminho diferente, só para encontrar com a mulher no poço. Talvez você não estava vendo Jesus nessa semana, ou você orava, como algumas pessoas falaram comigo essa semana e falaram, pastor, parece que Jesus não me responde. Só que hoje Ele fez outro caminho para te cruzar aqui, te encontrar e falar com você. Ele sabia que você precisava disso. Ele está dizendo, meu filho, eu não deixei de ver você. Você não está me vendo nessa situação, mas eu estou trabalhando. Você me ajuda? Declara para essa pessoa, declara, Deus está trabalhando. Fala, Deus está fazendo. Eu quero, indo para o final dessa história, meu Deus, dizendo para você que quando a gente vê toda essa história de Jó, a gente percebe que Deus não dá resposta para ele. Vocês analisaram esse livro de Jó? Olha como a gente é crente imaturo. A gente quer que todo dia Deus dê uma resposta para a gente daquele dia, senão a gente fica com raiva e vira a cara. Pastor, o que foi? Deus não está me respondendo. Eu oro e Deus não está me falando. Pastor, Ele já disse. Está tudo aqui. Se você abrir esses livros e você meditar nessa palavra, você vai entender tudo o que Ele já disse, para você caminhar nos dias em que você diz que não ouve nada. Às vezes Ele já deixou toda a instrução, só que não medita. Eu quero que você comece a meditar na palavra para você entender o que Deus quer falar com você. Ele já falou, não é que Ele vai falar, não é que Ele vai vir, Ele já veio. Não, gente, quando a gente caminha com Deus sabendo que Ele já veio, não é que Ele vai morrer por mim, Ele já morreu. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Não é que eu vou ter a cura nele, eu já tenho. Não é que eu vou ser abençoado, eu já sou. Não é que eu vou ser filho, eu já sou filho. Eu caminho de uma forma diferente. A minha alegria é diferente, porque Ele não precisa me falar todo dia. Imagina você ter um relacionamento com alguém que todo dia a pessoa fala, você me ama? Não, meu irmão. Aí a pessoa te manda, aí você sai de casa, você deu um beijinho nela, meu amor, eu te amo. Aí você vai trabalhar, e ela manda mensagem, mas você me ama mesmo? Aí você vai almoçar quando você sabe, você me ama? Aí você, meu Deus, inimigo. Aí você chega em casa, mas você me ama mesmo? Você vai dizer, não, não te amo mais, vai embora. É tipo isso, cara, Deus já te disse, Deus já te fez uma promessa. Mas às vezes a circunstância faz com que você diminua a expectativa.
Aí você fala, não vou esperar mais para não me frustrar. Mas ele não mudou a palavra. O Deus que começou a boa obra é fiel. É fiel para terminar. Olha só, Jó não tem resposta durante toda a história praticamente do livro de Jó. E mesmo assim, no meio do pior momento da vida dele, sabe qual é a declaração que ele faz? Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele não diz, eu sinto, eu estou vendo. Ele diz, eu sei. Eu sei que a minha família será uma bênção. Eu sei que a minha casa será curada. Eu sei que o meu Deus é o Deus deste lugar. Eu sei, eu posso não estar vendo agora, mas eu sei, já foi me liberada uma palavra. Eu não posso, a minha fé não é circunstancial. A minha fé está determinada pelo que ele já disse. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está aqui do meu lado. Eu sei que ele cuida de mim. Eu sei, papai. Eu sei quem você é. É diferente quando você pensa assim. É diferente. Só que a gente quer aquela fé hoje de emoção. Viu, Mara, se eu vier no culto e eu não chorar, eu não sou obrigado a te entregar sentimento não, meu filho. Não, pastor, faz assim, toca assim, faz não sei o que é pro povo chorar. Que é isso? Quer se emocionar, vai num show de ópera, é lindo. Cheira o cangote da sua mulher pra você ver se não se emociona. Você se emociona na hora. Você arrepia inteiro. Caminhar com Jesus é saber, eu sei. Eu li nesse livro que a minha casa já é curada. Eu li nesse livro que a alegria não é circunstancial. Ele é a minha alegria. Eu preciso ser alegre, então eu acordo entendendo. Ei, eu sou alegre porque Jesus é a minha força. Hoje uma pessoa me perguntou, pastor, como é que você consegue passar pelas situações? Imagina, todo dia muitas pessoas te contam coisas ruins. E um dia você está num velório, depois do velório você vai no hospital orar por alguém na UTI, depois da UTI você vai orar por alguém que nasceu. Como que faz para o seu emocional não ficar abalado? Eu falei, primeiro, ele é abalado. Começar. 5 comprimidos, 4, tô brincando. Eu falei assim para a pessoa, eu falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. A primeira coisa foi que eu não sei te explicar isso de forma teórica, porque Deus prepara os seus filhos de uma forma muito prática. Quando eu conheci a minha esposa, há 12 anos atrás, assim que a gente casou, a gente já começou a passar por cirurgia atrás de cirurgia. Ela entrava na cirurgia, eu ficava orando, Deus, que ela volte em nome de Jesus. Nós perdemos 2 gestações, uma delas eu peguei minha filha no colo e enterrei. Eu morria de medo o tempo inteiro de perder a minha esposa. Aí depois Deus foi me tirando o medo. E a gente fala disso. Depois Deus foi me falando, lembra que eu te falei lá em Apocalipse que um dia eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima? Lembra da promessa que eu te fiz que um dia você vai estar com todos os seus na eternidade? Lembra que eu falei para você que eu sou tudo para você? Então se eu falei que eu sou tudo, eu sou tudo. Alegrai-vos, não nas circunstâncias, alegrai-vos no Senhor. Então quando eu encontro alguém, irmã Vivi, que está muito triste, e ele está falando assim, pastor, eu estou arrasado, meu marido me traiu, uma situação ruim aconteceu. Quando eu olho para ele e eu falo, ei, Deus vive, isso vai mudar. Eu não estou falando aquilo da boca para fora, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus é o suficiente. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu estou mal porque a depressão me pegou, eu acredito que meu Deus é um Deus que cura. Eu acredito que Deus é o suficiente. Deixa eu te falar, tem coisa que as pessoas não podem ficar te explicando na teoria se você não viver de fato com Jesus. Só quem vive um relacionamento com Jesus entende o que significa isso, uma paz que excede todo entendimento. Você fala, cara, acabou de acontecer essa situação terrível, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou chorar agora, mas eu sei que Deus... Ô, meu irmão, é diferente. Se você for no enterro da minha família, diga misericórdia, não vou não. Você divide em 2 lados. Um lado tem aquelas tias. Eu sou maranhense, eu sou de uma cidade chamada Imperatriz, que eu amo meu povo, que o meu povo, ele é um povo bem assim,
barulhento. Então, se você for de um lado, vai ter aquela tia, meu Deus do céu, o mundo acabou. Do outro lado, vai ter aquelas mulheres da intercessão. Um dia eu perdi um tio meu e a filha dele no velório. Ela estava chorando e cantando em línguas estranhas e cantando o hino da harpa e falando com Deus. E aquela mulher passava uma paz tão absurda. Eu nunca vou esquecer, eu era criança, eu tinha 12 anos e eu saí de lá falando, isso deve ser a paz que excede todo o entendimento. E eu falei, isso é o que eu quero para minha vida. E eu comecei a entender que em toda situação, se eu clamasse pelo Espírito Santo, Ele vinha me dando uma paz que eu não entendo. Eu ia chorar, mas com a paz do meu lado. Eu ia sofrer, mas com a paz do meu lado. Cristo te dá uma paz no meio da tempestade, mãe. Você não entende, ao teu redor está tudo acabando. Você fala, o que está acontecendo? Então não venha nesse culto pedir só para Deus mudar a tua circunstância. Peça para Deus mudar a sua visão sobre Ele. Eu sei que o meu papai está aqui. Independente dessa circunstância, eu sei que Ele pode fazer. E não só pode, Ele vai, porque Ele prometeu na sua palavra. Aqui, Jó não tinha prova, Jó não tinha sinal, Jó não tinha nada. Mas ele não negou a fé e nem ajustou a expectativa. Aqui, Ademar, é onde algumas pessoas começam a dizer, pastor, eu ajustei minha expectativa porque agora eu sou mais equilibrado, agora eu sou mais maduro. Você já ouviu esse discurso? Eu já ouvi muito. Dou risada. Não, pastor, mas isso é porque agora eu também não espero mais, porque agora eu estou mais maduro, eu cresci. Não, você só ficou sem fé mesmo. Não, pastor, mas é porque agora eu não me engano mais. Não, você ficou ruim mesmo. Não, pastor, mas é porque agora eu não acredito mais em ninguém. Lindo, parabéns, bacana não acreditar mais em ninguém. Não, pastor, é porque agora para eu não sofrer, não, você só criou mecanismos de defesa que te fazem sofrer mais. Porque ninguém consegue ser feliz desse jeito. Meu Deus. Pastor, mas essa não era a quarta viva? Eu falei para você que hoje Deus precisava dar um choque no seu coração primeiro. A Bíblia nunca ensinou você a ser realista. A Bíblia ensinou você a ser fiel. Existe uma diferença profunda entre ser realista e ser fiel. Qual que é, pastor, a diferença entre ser realista e ser fiel? Realismo olha para o que está acontecendo. Fidelidade se ancora em quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é fiel. Realismo calcula, fé confia. Realismo faz com que você se proteja. Eu preciso me proteger das coisas. Fé se posiciona. Ele já me protege, então eu não preciso ter medo. E eu não preciso ficar me protegendo, porque Ele me guarda em todo o tempo. E tudo o que me acontece foi permissão dEle. Realismo sem fé é uma incredulidade que foi educada. Eu só sou incrédulo, mas eu não quero dizer que eu sou. Então eu digo que, para eu não me frustrar, eu diminui minha expectativa. Ai, Jesus. Essa semana algumas pessoas me procuraram e falaram assim, pastor, parece que eu perdi a voz de Deus, eu não escuto mais Deus. Não consigo entender aquilo que o Senhor está falando comigo. E a resposta de Deus para a maioria dessas pessoas foi, não, você aprendeu a viver sem depender de mim. Porque para você dizer que você não ia se frustrar, você começou a planejar sem mim. Você começou a dizer, eu vou fazer desse jeito, porque aí eu não me frustro, aí eu não preciso acreditar em milagre, eu não preciso esperar que Deus vai fazer nada. Só que isso é um problema. Quem caminha com Deus vive de milagre, Ademar. Tua vida é um milagre, não era nem para você estar aqui. Meu irmão, você sabe que Deus está falando contigo, teve coisa que aconteceu com você que foi de repente. Você nem imaginava, você estava vivendo uma coisa, de repente você viveu outra. Porque era milagre, era Deus fazendo na tua vida coisa que você nem imaginava. Aí de repente o bonito começou a querer planejar.
O Alecrim começou a dizer, não, eu vou fazer desse jeito. Aí eu comecei a, cara, você viveu de milagre até agora, Jesus vai continuar fazendo. Se Ele fez até hoje, Ele vai fazer amanhã também. Confia nele, descansa nele. Pai, você vai fazer. Jó está nos cacos, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Sabe o que aconteceu? Foi o que aconteceu de fato na história dele. Por fim Jó se levantou. Por fim Jó foi restituído, não uma vez, 2 vezes mais. Por fim Jó recebeu muito mais do que aquilo que ele imaginou. Não tem como se restituir um filho igual. Se um filho perdeu, meu irmão, não é que você deu 2 vezes, mas não é um gado, não é um boi. O que quer dizer que o Senhor ensinou Jó, deu maturidade para Jó, e entregou para ele uma nova estação de vida, que trouxe para ele uma maturidade e profundidade em Deus, muito maior do que ele tinha antes. O objetivo de Deus com isso tudo é trabalhar em você. Para de olhar com o olhar dessa terra, olha com o olhar dele. Enquanto você está aqui, há uma reunião no céu falando sobre a sua maturidade, sobre o seu crescimento, sobre a sua profundidade em Deus. O desejo de Deus é se revelar a você. O desejo de Deus é conhecer você e você ser conhecido dele. O desejo de Deus é fazer com que vocês sejam amigos e bons amigos. Em tudo isso o Senhor está te aperfeiçoando e está te trazendo para perto dele. Você é um amigo de Jesus. Você se alegra de ser um amigo de Jesus aqui? Você pode falar comigo, eu sou um amigo de Jesus. Então eu quero, de fato, agora finalizar essa palavra. Gente, vocês são bons, hein? Treinei vocês direitinho. E olha que a gente nem colocou aqui igual o Silvio Santos. Bate palma agora, né? E vocês fazem, glória a Deus. Eu anotei aqui algo que falou muito comigo quando Deus estava falando sobre essa palavra. Que essa geração tem um problema muito grande, que é um problema de não abandonar a Deus. Todo mundo está na igreja, todo mundo é gospel, as igrejas estão lotadas. Então eu não abandono a Deus, eu só sou um incrédulo dentro da igreja mesmo. Então eu diminuo a minha expectativa nele. Eu digo que tudo é... Aí tudo que eu falo, tudo é propósito. Não, mas Deus deu uma palavra que era outro propósito. E você, porque está passando por aquilo, fica querendo dizer, ao invés de se posicionar e dizer, não, eu creio que Deus vai fazer sim. Aí a pessoa, como assim? Você está doido? Você não está vendo que não vai dar para você? Não, Deus disse. Cadê os crentes posicionados? Cadê o povo que diz, Deus falou, ele vai até o final com o que ele falou? Não, eu não estou vendo ainda, mas Deus disse, eu creio que ele é fiel. Cadê? E para mim o maior problema é a gente estar dentro das igrejas ensinando uma cultura errada. Porque a pessoa acha que está com Deus, mas não está. Que Deus é esse? Pode ser outro Deus. Porque o nosso Deus é esse Deus que trabalha o tempo inteiro. Deus não descansou, Deus não dormiu. Ele deu a palavra, ele vai finalizar a obra que ele começou. Que história é essa? Por aí você anda dizendo para os outros que Deus é um Deus de obra pela metade? Você anda dizendo para os outros que Deus começou com você e não vai acabar? Você anda dizendo para os outros que porque você está com um caco agora no chão, você anda dizendo para os outros que o teu Deus é um Deus assim? Não, Monique, Deus prometeu que a obra ia ser completa, então a obra vai ser completa. Deus falou que é até o final, então ele vai até o final. Nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor, nos colocando à disposição dele, dizendo, Deus, isso é uma verdade. Aí eu continuo vivo, continuo cantando, venho para a igreja, canto, levanto minha mão, lindo momento e tal, mas já não espero mais nada. Venho, canto, passo o culto inteiro, mas não acredito que Deus pode fazer amanhã naquilo que eu pedi para ele. Venho para o culto, escuto a palavra, mas saio como se Deus não pudesse realizar milagres, cura, fazer o aleijado pular, fazer o meu pai, minha mãe, minha família se voltar para Jesus. Não vivo como se ele pudesse de fato fazer, mas ele pode fazer. Você tem que vir com aquela fé dizendo, eu espero sim um sobrenatural. Não posso ficar fingindo ter uma fé de fato enfraquecida, achando que isso é maturidade. Não é maturidade não, meu irmão. É falta de fé mesmo. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, se mova. E a montanha vai se mover. Agora olha para o tamanho da tua fé, príncipe, hoje. Se for do tamanho de um grão de mostarda, irmão, você vai dizer para a montanha, se mova. E a montanha vai se mover. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa expectativa? A gente tem que chegar no culto já com sede, sabe? Hoje Deus vai fazer.
Hoje a gente vai sair daqui voando. Cara, essa semana isso vai acontecer. Deus pode, Deus é, Deus faz. Deus pode, Deus é, Deus faz. Aí as mulheres, os caras vêm. Eu vou finalizar com isso, vocês me perdoem, não fiquem chateadas, mas é porque nos últimos dias eu tenho visto muito essa situação e isso está me pegando muito. Os caras chegam para pedir as adolescentes, as jovens em namoro. Aí eles falam: eu quero sair com você, vamos comer uma pipoca junto na praça. Não é assim aqui em Alphaville? Vamos dar uma volta, vamos lá na porta da tua casa, sentar nas cadeiras de macarrão, ficar balançando, conversando. Não é assim aqui em Alphaville? Aí a menina que viu na internet que hoje é legal, ela fala: ah, mas eu não estou esperando nada não, tá? Eu estou sem expectativa, eu não quero relacionamento agora. Aí ela vai, aí o cara mandou uma mensagem: oi minha linda, tudo bem? Eu estava aqui pensando em você. Aí ela: você é difícil, vou deixar você lá. Não estava pensando em nada, estava aqui pensando em Deus. Aí você começa a não ser mais sincero, começa a não ser mais profundo, daqui a pouco não tem mais relacionamento. Aí o cara diz: ah, tô pensando em ter uma família. Aí você diz: ah, eu não penso em nada, eu não penso em casar, eu tô agora, vamos deixar acontecer, que é para não se frustrar. Aí vai perdendo, sabe, a graça, vai perdendo o ânimo. Meu filho, o cabo é ruim e ele não quer, você diga: meu filho, sai fora que Deus tem melhor para mim. Diga a verdade. Diga: eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher que quer me relacionar, eu sou uma pessoa que quer crescer. O cara não quer, manda capar fora, é assim que a gente fala lá. É sem vergonha, meu filho, tchau. Não quer me levar para me pagar uma pipoca na roda gigante do rico, você lá da... Não é assim as programações aqui? Não quer fazer, cara, sai fora. Mas eu não vou diminuir a minha expectativa, eu não vou ficar alguém morno, alguém chato. Eu não vou ficar alguém que, ai, tá tudo bem, não tá tudo bem. Eu sou alguém que vive intensamente, eu sou alguém que é feliz. Eu sou alguém que vive pela direção do Senhor. Eu sou alguém que me relaciona, que se alegra, que sonha, que dança, que ri, que vai pra frente. Eu sou essa pessoa e acabou. Meu Deus. Eu dei só um exemplo pra você, porque Deus está te chamando não para fazer mais, mas para você esperar de novo. Para você voltar a confiar. Diminui tua... O que você está sonhando, Tatá? O que você quer para a próxima estação? O que você quer, Maila? O que você quer, Marina? Pensa aí, o que você quer muito? E se você soubesse que Deus já está te entregando hoje? Achei sem fé, sem expectativa. Se você soubesse que Deus já está te entregando hoje, aí você ia se animar. Você já ia falar para a pessoa que veio com você no culto: vamos ali daqui a pouco no restaurante, a gente vai estourar uma água com gás, colocar na taça, tomar uma aguinha com gás com a carne para comemorar a vitória. Ou não é verdade? Por que a gente não vive assim todos os dias, se nós temos um Deus que é um Deus que faz muito além do que nós pensamos ou sonhamos, que é um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos? A Bíblia diz que ouvidos não ouviram, olhos não viram. Meu Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que quer dizer que Ele já está trabalhando. Eu já posso comemorar, celebrar e dizer: Pai, estou esperando, você está fazendo. Eu não sei como vai acontecer, mas você já está fazendo isso agora. Meu Deus. Começou a aplaudir, pelo amor de Deus, vai ficar só. Vamos ficando de pé, senão eu não vou acabar essa palavra. Meu Deus. Meu Deus. Preste atenção. Não posso diminuir a minha expectativa se Deus nunca diminuiu o seu poder. Se Deus continua com o mesmo poder, não tem por que eu diminuir minha expectativa, meu ânimo, não tem por quê. A Bíblia diz que aquela mulher falou para Eliseu: não me engane. Eliseu falou: você vai ficar grávida. A mulher ficou grávida, teve um menino. Depois que ela teve um menino, a Bíblia diz que o menino teve uma dor de cabeça e morreu no colo da mãe. Diga misericórdia. Deus entregou algo para a mulher, morreu no colo dela. Só que essa mulher, neste momento, ela já tinha aprendido: a minha expectativa não pode morrer. Porque desde que o profeta apareceu na vida dela, igual Deus colocou um profeta hoje na tua vida, ela falou: a partir de agora, a minha ação tem que ser diferente. Quando ela aprende a voltar a ter expectativa que o menino morre no colo dela, ela pega o menino, coloca na cama. Preste atenção numa pessoa que muda o olhar da expectativa. Coloca o menino na cama, sai de casa, aí na rua perguntam: como vai na tua casa? E ela diz: vai tudo bem. Que agora a minha expectativa foi ajustada.
tem nada mal. Vai tudo bem, Deus está trabalhando. Vai tudo bem, eu já aprendi que Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Não vou mais ficar falando sobre nada ruim que está acontecendo, porque o Senhor já está trabalhando na minha casa. Aí ela vai lá no profeta, Bruno, e fala: ei, meu filho, você que entregou aquele menino para mim, eu não te pedi filho. Não te pedi nada. Como você entrega para mim e ele está morto? Sabe o que ela fala para ele? Agora vai lá e resolve. Eu gosto de mulher braba, é assim. Eu não sei como é aqui em São Paulo, no Maranhão é assim. Minha mulher só tem carinha. Vou te expor agora, é verdade. Você tem carinha, você olha para ela, todo mundo fala: ah, pastor, como sua esposa é doce. Aleluia. Quando a gente se conheceu, meu irmão, que eu era desviado ainda, desviado, essa aqui planejava cada coisa contra a minha vida, que só Jesus. Quando ela me conheceu, ela chegava, ela tem um negócio, e quando ela fica estressada, ela fica toda roxa. Isso a gente acabar de casar. Quando acontece qualquer coisa, alguém tem isso também, que você fica roxo, assim, aparecem uns roxos e tal, né? Aí, Viviane, preste atenção, a gente acabar de casar. Chegamos na casa da mãe dela, ela é toda engraçadinha. Você olha assim, não parece que ela é comediante. Vou te expor hoje. Aí chegou na casa da mãe dela, a mãe dela: minha filha, nossa, o roxo de novo apareceu em você. Ela: mãe, você não sabe o que aconteceu. Mãe dela: o quê? O Lucas estava assistindo o jogo, nem jogo eu assisto. Pediu para eu buscar uma cerveja, eu não fui. Olha o que aconteceu comigo, gente. Eu quis matar essa menina. Mas eu sei que a mãe dela, ela falou assim: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Te conhecendo, eu quero ver o rosto dele. Que eu tenho Aí eu falei: glória a Deus, alguém conhece essa mulher. Aleluia. Porque se ela conta isso para alguém, ninguém acredita. A mãe dela: meu filho, quando eu conheci Tainara, a avó dela me chamou para conversar. Vou terminar de te expor agora e acabou, vou para a próxima. A avó dela me chamou para conversar, sentou comigo na mesa e falou assim: meu filho, você vai casar mesmo com a minha neta? Eu falei: vou, quero casar. Ela falou: meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Nessa família as mulheres tudo batem nos maridos. Você quer mesmo casar? Aí eu falei assim: eu gosto é da luta. O crente gosta da peleja. Vamos pra cima. Mas o que eu tô querendo te dizer com isso é só uma brincadeira nesse momento, para falar para você que muitas vezes, meu irmão, nós precisamos aprender de fato a trabalhar o nosso coração, a trabalhar a nossa expectativa, a trabalhar a nossa visão sobre as coisas, a trabalhar para o ângulo que a gente enxerga, para onde a gente olha. O Senhor hoje Ele quer dar um upgrade na tua visão, sabe? Ele está falando: filho, eu estou fazendo. E eu queria hoje orar especificamente, uma oração muito específica, para você que entendeu que você parou de criar expectativa. Você fala que tem fé, mas às vezes você parou de, sabe, ter aquela expectativa alta, dizer: Deus vai fazer sim.